programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa e com grande alegria o fazemos sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, questões de fé. Continuamos a nossa catequese sobre os sacramentos e ainda estamos no sacramento do batismo, já no finalzinho dessa longa aventura que demandou muitos programas para esse primeiro dos 7 sacramentos da Igreja. E hoje nós vamos tratar de uma questão bem prática, sinal dos tempos atuais carregados de desafios para a Santa Igreja. O que a Igreja deve fazer quando 2 pessoas do mesmo sexo que convivem em união estável procuram a Igreja para batizar a criança que foi por elas adotada? A Igreja deve negar o sacramento do batismo só porque tais pessoas que vivem em situação irregular perante a Igreja se encontram em pecado, pessoas do mesmo sexo que convivem como se fossem homem e mulher, como se fossem marido e esposa? Qual deve ser a atitude da Igreja? A resposta parte primeiro das palavras de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, e não as estorveis. É um ser humano que é apresentado à Igreja para receber o sacramento do batismo. Se trata de alguém com menos de 7 anos de idade, é criança. Com mais de 7 anos de idade já é adulto. Não maior de idade, mas adulto. Se trata de criança, a primeira pergunta que devemos fazer é: qual é a fé professada pelas pessoas que trouxeram essa criança? Se são católicos e se comprometem em educar a criança na fé, o sacramento do batismo pode e deve ser dispensado, atendidas as outras exigências canônicas. É preciso que eles recebam a devida preparação, que eles se comprometam em educar a criança na fé, malgrado a dificuldade que eles vão encontrar em transmitir o Cristo a tal criança, porque objetivamente estão vivendo no pecado. Mas viver no pecado não é um empecilho absoluto para que a criança que é colocada sob os seus cuidados seja batizada. Pensemos, por exemplo, naqueles casais que vivem em situação irregular, homem e mulher. A Igreja não nega o sacramento do batismo aos seus filhos só porque os pais estão vivendo no pecado. Se garante que a criança será educada na fé, se garante que ela vai ser instruída, vai ser acompanhada, vai ser formada na fé católica, mesmo com dificuldade, em virtude da situação objetiva de pecado grave daqueles que são responsáveis pela criança, a Igreja não nega o sacramento. Isso se aplica também a essas situações, não falo de novos tipos, novas modalidades de família, de forma alguma. A família tradicional é pautada na diversidade dos sexos. Aqui nós estamos diante de novas modalidades de convivência humana. Aqui não se trata de família. Os conviventes procuram a Igreja. Nós queremos batizar esta criança. Se são batizados, ou se pelo menos um deles é batizado, e a Igreja cuidará também com a ajuda, se for o caso, de padrinhos profundamente católicos para ajudar esses cristãos católicos batizados que, mesmo vivendo em pecado, procuram a Igreja para que a criança colocada sob os seus cuidados receba os sacramentos da Igreja. Portanto, a resposta é sim, e isso não significa de maneira nenhuma uma mudança na doutrina, na orientação da Igreja acerca do sacramento do batismo. Mas é uma situação pastoral difícil e delicada que devemos resolver, que devemos solucionar dentro da fidelidade à palavra de Jesus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.